O cacique Babau, eu tinha ido para um convite para uma visita à área Tupinambá, porque eu fazia parte do CDDPH. Então, eu fui convidada para ir com a Câmara, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, para ir na área, ver o que estava acontecendo, porque estava havendo uma grande redução da área Tupinambá de 48 mil hectares já definido no laudo para uma porção muito menor, porque existe essa ideia de que é pouca terra, muita terra para pouco índio, né? Então, esses índios Tupinambá, eles sofreram muito com isso, e principalmente com a justiça dando liminares em ações possessórias e reintegração de posse. E essas liminares suspendiam também o processo demarcatório, quer dizer, impedia a FUNAI de concluí-lo. E o que é que aconteceu? Os índios então fizeram o que eles chamam de retomada desse território. A Polícia Federal, com armas de balas de borracha, ela mandou bala de borracha em cima de todo mundo, sendo que o Nerivaldo entrou uma bala de borracha nele e ele, sem tratamento e sem nenhuma condição, numa prisão na penitenciária de Ilhéus, tinha mais de 12 índios presos lá nessa ocasião. Então ele foi colocado lá na prisão sem auxílio nenhum, quando viu a perna dele já estava gangrenando. Então teve que amputar a perna. E é isso que ele conta, como foi a batalha, como eles dizem, né, com a Polícia Federal, porque eles foram retomar esses territórios. E o juiz teve um protagonismo para mim inaceitável. Quer dizer, ele próprio propôs um acordo de redução do território sem saber sem se ter uns critérios definidos, sem se saber o porquê daquilo. Mas toda liminar dada pelo juiz, ela era carregada também, não era só jurídica, ela era carregada também de preconceito. E foi bem difícil isso aí. Tivemos uma experiência bem, vamos dizer assim, marcante nessa época, porque foi marcada uma audiência em que foram os deputados da Câmara, da Comissão de Minorias da Câmara dos Deputados, e o Ministério Público e ONGs, enfim, todas as pessoas que estavam de algum modo envolvidas naquilo ali. E eu fui como representante da 6ª Câmara. Quando eu cheguei lá, eu pedi para falar como representante da 6ª Câmara, porque o juiz estava encaminhando tudo favoravelmente aos fazendeiros da região, né? Então eu fui chamada a falar, e quando eu fui falar, o deputado Geraldo Simões, do PT da Bahia, disse: a senhora cale sua boca, porque eu não tenho nenhum interesse em ouvi-la. O que a senhora vai me dizer não tem nenhum interesse. Aí eu tomei um susto tão grande, porque isso nunca tinha acontecido, né, na minha vida. E aí eu cheguei e disse: mas o senhor não pode caçar a minha palavra, mas sua palavra está caçada. Aí o juiz calado, quieto lá, do jeito que ele estava, ele ficou assistindo essa história, sem tomar nenhuma providência. Porque para ele o Ministério Público também era um fator de desinteligência do membro do Ministério Público com ele, né? Então surgiu, que era membro dessa comissão, o deputado João Willis, não sei se você já ouviu falar nele. Ele disse: doutora, a senhora vai abrir a boca e falar, porque eu tenho interesse no que a senhora vai me dizer. Foi uma consternação assim, geral, com todo mundo que estava lá, e eu terminei me escudada pelo João Willis de fazer algum pronunciamento em favor dos índios e dizer que aquele acordo não podia passar, porque o laudo, ele corre, vamos dizer,
dentro de um procedimento administrativo no Ministério da Justiça. E ali não era um foro competente para poder definir a questão do laudo, impugnar laudo e essas coisas todas, né? Então foi desse jeito que eu me conheci o cacique Babau. Ele era muito perseguido, foi preso, a Raquel deve ter contado assim, alguma coisa dele, mas a segunda situação com o Babau foi a prisão dele aqui em Brasília por causa do passaporte para ir para a posse do Papa. É posse que fala? Eu não sei se é posse, mas enfim, quando o Papa assumiu a igreja, né? E o Papa, com esse temperamento que o Papa tem, ele mandou passagens pelo Vaticano para apanhar vários índios aqui do Brasil e de outros lugares, porque ele queria, nessa ocasião dessa cerimônia, ele queria que tivesse representado lá todos os povos, principalmente esses povos que são os povos mais perseguidos, porque hoje em dia a gente conhece um pouco mais do Papa e sabe que isso é da natureza dele, né? Mas na época a gente não sabia nem quem era só um argentino que tinha passado a perna no Brasil. Mas a Polícia Federal chegou a entregar o passaporte para ele, depois houve uma contra-ordem, ele devolveu o passaporte para a Polícia Federal e prendeu o Babau. O Babau só foi solto depois que todas as festividades em Roma já tinham acabado. Quer dizer, sabe, eles realmente não suportam o cacique Babau, porque é um homem realmente que tem comando, que tem identidade com os índios e tem liderança, principalmente liderança, né? Então, com Babau foi essa história.